fatos. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E para apresentar o nosso convidado de hoje no Café com Política, o deputado estadual Lafayette de Andrada, do PRB. Ele é o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje conosco aqui no Café. Muito bom dia, bem-vindo, deputado. Prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Quero dar um bom dia a todos os seus ouvintes da Super 91,7. Essa rádio que tem tanto prestígio, tanta audiência em Belo Horizonte e toda a região. Para mim é uma grata satisfação estar aqui participando do programa de vocês no Café com Política. Isso. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bem-vindo, a satisfação é nossa em recebê-lo aqui, deputado. O senhor é vice-presidente da Assembleia Legislativa. A gente está vivendo na Assembleia um momento, digamos, sui generis na história do Legislativo Mineiro, com um pedido de impeachment contra o governador Fernando Pimentel, que neste momento está suspenso, né? Mas o fato é que esse é o assunto principal que tem sido discutido no tabuleiro político mineiro. E eu queria saber do senhor em que pé anda, apesar dessa suspensão momentânea, em que pé andam as tratativas para esse procedimento, para esses ritos que envolvem o impeachment, o pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. Então vamos lá, eu vou primeiro fazer uma breve contextualização, até para o seu ouvinte compreender bem o que nós estamos vivendo. No finalzinho do mês passado, um advogado chamado Mariel Marra, se não me engano, apresentou uma denúncia contra o governador e na denúncia ele sustenta que o fato de o governador estar atrasando, né, parcelando o pagamento dos servidores, retendo recursos dos municípios, do CMS, do IPVA, recursos da saúde que estão atrasados, ele sustenta que essa conduta se configura crime de responsabilidade. De acordo com a Constituição, o crime de responsabilidade tem como penalidade a cassação do mandato. Não é um crime penal que a pessoa vai para a cadeia, é um crime político. E a penalidade do crime de responsabilidade é a cassação. Então esse advogado, Mariel Marra, ele apresentou uma denúncia contra o governador, alegando que a conduta do governador é um crime de responsabilidade. Compete à Assembleia julgar isso. E qual é o procedimento? A Assembleia, quando recebe essa denúncia, que é o que aconteceu no final do mês passado, ela cria uma comissão especial de deputados, uma comissão de 7 membros, e essa comissão passa então a analisar a denúncia, uma denúncia longa, de muitas páginas, com farto material jurídico. Então essa comissão de 7 membros, ela é que examina de fato a denúncia, o mérito, se tem prova, se não tem, houve a defesa, houve a acusação. Essa comissão é que é responsável por analisar o mérito, né, da denúncia. O que aconteceu? Ao ser recebida a denúncia, e eu estava presidindo a Assembleia naquele dia, que eu fiz a leitura da denúncia, imediatamente é instalada essa comissão. Os líderes dos partidos são convocados a indicar os membros para essa comissão especial que vai estudar o mérito da denúncia. Nesse momento, 2 deputados levantaram questões de ordem. Deputado Durval Ângelo, líder do governo, e deputado Rogério Correia, do PT também, ambos do PT. Eles levantaram questão de ordem dizendo, em suma, rapidamente, o deputado Durval Ângelo disse que o vice-presidente da Assembleia, que no caso era eu, que estava presidindo a sessão, que o vice-presidente da Assembleia não tem poderes para receber esse tipo de denúncia e iniciar um processo de impeachment. É o que Durval Ângelo alegou. E o deputado Rogério Correia questionou uma questão processual que, quando há o recebimento da denúncia, diz ele que, ao receber, o presidente tem que fundamentar por que recebeu. Esse questionamento, quando foi apresentado, e novamente eu estava presidindo a sessão, são questionamentos que estavam questionando a legalidade, né, do processo de impeachment. A partir daí, houve então a suspensão. Eu entendi de suspender os trabalhos. Olha, houve um questionamento, se esse impeachment está valendo ou se não está. Até esse questionamento ser respondido, estão suspensos os prazos para os líderes dos partidos indicarem os membros daquela comissão que vai estudar o mérito. Passado uma semana, o primeiro questionamento, que é do Durval Ângelo, o deputado Durval Ângelo, já foi respondido que não tem procedência, que o presidente que está dirigindo os trabalhos, ele tem todos os poderes do presidente de fato. Quem está presidindo, o presidente naquele momento.
Então, ele poderia, como de fato aconteceu, acolher o pedido de impeachment e iniciar o procedimento. Resta ainda esse segundo questionamento, essa segunda questão de ordem do deputado Rogério Correia, da questão da fundamentação. Se naquele momento precisava fundamentar, não precisava fundamentar, se houve fundamentação ou não houve, porque de fato eu fiz uma fundamentação, embora muito breve, muito curta, mas eu fiz. Mas é o segundo questionamento. E surgiu agora um terceiro questionamento do deputado André Quintão, líder do PT, que aconteceu na última sessão, na última terça-feira. O deputado André Quintão, ele já faz um questionamento mais de mérito. Ele alega o seguinte: olha, a denúncia, isso na opinião do deputado André Quintão, a denúncia fala que a conduta do governador de atrasar os servidores, de não estar repassando os recursos dos municípios, etc., constitui um crime de responsabilidade. Porém, diz o deputado André Quintão, no ano passado, o governo editou um decreto de calamidade financeira. E esse decreto foi ratificado pela Assembleia Legislativa. Então, diz o deputado André Quintão que, ora, se a Assembleia aceitou esse decreto de calamidade financeira, em tese o governador então estaria blindado, amparado para cometer esses atrasos. Existe um outro item na denúncia. O outro item, que também, mesmo de diapasão desses atrasos financeiros, a Constituição, ela fala que o repasse do recurso aos poderes, poder legislativo, poder judiciário, eles também têm o seu orçamento. Todos os meses tem que ser pago 1/12, 1/12 daquilo que é devido desse recurso que pertence aos poderes. E o governo de Minas também estava atrasando também com esse 1/12, esse 12avos, dos poderes. E a Constituição é muito clara, né, nesse aspecto, quando fala que se atrasou o recurso dos poderes, é crime de responsabilidade. Mas aí o deputado André Quintão, nesse mesmo questionamento que ele fala da calamidade financeira, ele fala também o seguinte, que agora no final do mês, no início desse mês de maio, o governo de Minas pagou tudo que devia aos poderes, quitou a dívida. E com isso estaria prejudicada então a denúncia, a uma perda de validade. Perda de validade, exatamente. Perda de ação, porque se era o atraso não existe mais. Né? Então, esse foi o questionamento que foi levantado na última terça-feira pelo deputado André Quintão, líder do PT. Mas esse questionamento também será respondido, e enquanto esse questionamento não é respondido, permanecem suspensos aqueles prazos dos líderes indicarem os membros da comissão processante. Então, nós estamos vivendo hoje esse momento. Mas mesmo, deputado, que a gente está acompanhando o noticiário, Perfeito. Mesmo com essa suspensão, a mesa diretora se reuniu para definir como seria esse rito, porque o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas diz que na Constituição aqui do Estado não teria definido como seria um processo de impeachment do governador aqui em Minas Gerais e poderia seguir os moldes do que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, nesse momento, a mesa diretora está tratando disso, mesmo sem ter os líderes das comissões indicados? Sim, porque são duas coisas diferentes. Aconteceu, Delma, ontem houve uma reunião da mesa diretora e a mesa da Assembleia é que vai definir esse rito. Há uma lacuna, né, no regimento interno da Assembleia e na Constituição do Estado de como é o detalhamento do rito do processo de cassação do governador. Então a Assembleia se inspirou na legislação federal, na Constituição Federal, no regimento da Câmara dos Deputados. Houve algumas, na ocasião do impeachment da presidente Dilma, houve alguns questionamentos junto ao Supremo Tribunal e o Supremo dirimiu. Então a Assembleia está usando como base aquele evento para fazer o detalhamento. Quem tem que fazer isso é a mesa da Assembleia. Então a mesa se reuniu para fazer o detalhamento do procedimento. Mesmo estando suspensos os prazos dos líderes indicarem os membros, sim, porque no momento em que os líderes indicarem os membros, o que a comissão vai fazer? Como ela vai proceder? Qual que é o procedimento? Quais são os prazos? Então é preciso ter esse detalhamento, o rito, né, o ritual, como acontecerá, se vier a acontecer, o processo de impedimento de impeachment do governador. O senhor é um advogado, deputado, é um advogado conceituado, e aí eu pergunto, nesse sentido, até tecnicamente, mais do que uma pergunta política. Pois não. Essa questão da lacuna que existe no regimento interno da Assembleia, na Constituição Mineira, para definir os ritos do impeachment do governador, de qualquer maneira, isso não causa uma insegurança jurídica e não pode dar margem para que esse processo seja esticado toda a vida, não? Dá margem, claro que dá. Mas, como já existe um antecedente,
e que já foi muito bem solidificado, a Assembleia, repetindo o mesmo procedimento do que já aconteceu, e o que já aconteceu já foi bombardeado na Justiça várias vezes e foi finalmente solidificado, a Assembleia, embora não esteja isso previsto no regimento interno da Assembleia, né, mas como já houve uma judicialização, uma consolidação desse procedimento em Brasília, a Assembleia, seguindo esse rito, eu não vejo razão para que haja nenhum tipo de insegurança. Porque quando fala nessa questão de esticar, deputado, é que a gente lembra que só faltam 7 meses para acabar o mandato do governador Fernando Pimentel. Então fica a pergunta se realmente esse processo de impeachment, ele teria validade, assim, porque corre um risco muito grande disso acontecer e só tem uma resposta quando ele já estiver terminando o mandato. Ou até candidato à reeleição, exatamente. Né, Delma? Então qual seria o efeito prático disso para o Estado? Pelo rito que está sendo desenhado, né, que é inspirado no rito de Brasília, esse processo duraria algo em torno de 45 dias. Né? Então, hipoteticamente, se iniciasse na semana que vem, no final do mês de junho, início de julho no máximo, ele se encerraria. Então, é um questionamento, né, que as pessoas fazem. Mas já está no final da reta final, fim de governo. O crime foi cometido. Seria crime da mesa da Assembleia, crime da presidência da Assembleia, se alguém fazendo a denúncia, eles ignorasse a denúncia. A denúncia existiu. A denúncia chegou agora. A denúncia tem que ser lida. E aí a Assembleia, um processo de impeachment é um processo jurídico-político, né? A Assembleia vai avaliar, os deputados irão avaliar se essa conduta do governador, primeiro, se ela foi realmente crime de responsabilidade ou se não foi, e se em sendo, vale a pena retirá-lo agora ou não, são questionamentos que a Assembleia, o conjunto dos deputados, que vai tomar uma decisão final. Isso num ano eleitoral, como a gente destacava agora há pouco, até na pergunta da Delma, deputado, com uma eleição para acontecer, com o Estado vivendo as dificuldades que são conhecidas por todos nós já ao longo dos últimos anos, isso não traz um prejuízo, primeiro, para o Estado também, porque as coisas acabam que ficam ali em compasso de espera, em paralisação, e um prejuízo também para o Legislativo, porque imagino eu que o trabalho da Assembleia também tenha sido todo alterado com a chegada desse pedido de impeachment do governador, né? Bom, a sua pergunta tem 2 focos. A primeira é a questão do Estado em si, da governabilidade, da governança. Olha, quando nós votamos, nós elegemos o governador e o vice, o presidente da República e o vice. Então, assim, a continuidade é natural. Se, hipoteticamente, acontecer a cassação do governador, no dia seguinte o vice toma posse e continua o mandato. É uma hipótese. Pode também não acontecer a cassação e tudo continua como está. Do ponto de vista da Assembleia, na verdade o que acontece é montada essa comissão especial. A Assembleia ela já trabalha com várias comissões. Já tem a Comissão de Saúde, tem a Comissão de Defesa, Comissão de Segurança, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Educação. Então é apenas mais uma comissão que está trabalhando. Ela não interfere nos trabalhos da casa. O que é assim, obviamente, os holofotes vão se voltar para os trabalhos dessa comissão. Ela vai ser mais divulgada, vai ter mais expectativas sobre os trabalhos dela, mas ela não tumultua o trabalho da Assembleia. A Assembleia já tem um conjunto de comissões, vai ter mais uma comissão trabalhando. Mas então, eu digo no sentido, deputado, que muitas vezes as votações em plenário que deveriam ocorrer, aí, e a gente sabe que passa muitas vezes por acordo entre governo, oposição, deputados do bloco independente, isso acaba que fica paralisado no meio do caminho, politicamente falando, né? Poderia, se esse rito que está sendo proposto, que é cópia, vamos dizer, cópia não, que é inspirado no de Brasília, ele não fixasse prazos fixos. Então tem o prazo da denúncia, o prazo da defesa, o prazo para a eleição do presidente da comissão, o prazo para oferecer o relatório, o prazo para votação. Os prazos são rígidos e são fixos. Então, embora, e é verdade que você está falando, esse seja um aspecto que é extremamente relevante, né? O impeachment de um governador é algo que vai tomar as atenções. O procedimento ele é todo delineado com prazos, e esses prazos não são elásticos, né? Eles são fixos e rígidos. Então não vai prejudicar os demais trabalhos da Assembleia Legislativa. Deputado, falando sobre os trabalhos na Assembleia, prejudicar, né, o funcionamento da casa, mas a gente acompanhou também que funcionários foram exonerados pelo presidente da casa, Clever Lopes, que tem aí uma queda de braço com o governador Fernando Pimentel, que ele estaria insatisfeito porque nessa aliança PT-MDB seria a vez dele de ser o candidato ao Senado. Enfim, mas essa
o fato dele ter exonerado esses funcionários diante, ao mesmo tempo quando foi recebido o pedido de análise de um possível impeachment do governador, isso não tira um pouco a credibilidade do processo? Uma vez que a gente vê uma espécie de retaliação lá dentro da Assembleia? Olha, são, vamos dizer assim, são conjecturas que as pessoas levantam, mas que não se misturam. O presidente da Assembleia, ele tem a competência e a atribuição exclusiva de nomear e demitir servidores da Assembleia. Se você acompanhar o Diário do Legislativo, né, o Diário Oficial, todos os dias são nomeados e demitidos servidores, cargos comissionados. E isso é atribuição exclusiva do presidente. Então, não há assim, muito o que se comentar e não creio que isso se mistura. Houve algumas demissões propostas pelo presidente e o presidente é que decide, né? É um ato discricionário da presidência. Cargo de confiança é cargo de confiança. Demite-se e nomeia-se. E o presidente entendeu que devia demitir alguns e os demitiu. Mas nesse contexto político é uma coisa que fica no ar, não, deputado? Algumas pessoas tentam vincular uma coisa a outra. Eu não vejo assim, mas isso é uma decisão exclusiva, discricionária do presidente. Ele que define, ele que sabe, ele que faz, quando quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, é uma atribuição que ele tem. Como tem o governador, de demitir, nomear servidores no Estado, né? Então, isso é um processo natural, corriqueiro, que acontece todos os dias. Agora, muitas pessoas estão querendo levantar que essas demissões é em função do impeachment, não são, e aí não compete a mim comentar, nem julgar o que aconteceu. É uma atribuição do presidente, o presidente, usando as suas atribuições, resolveu demitir alguns servidores. Deputado, ao longo dos últimos 3 anos e meio, praticamente, o governador Pimentel teve relativa facilidade para aprovar tudo aquilo que quis na Assembleia Legislativa, com um bloco de deputados governistas bem consolidado, com um bloco de deputados que se diziam independentes, mas que sempre, no frigir dos ovos, votavam com o governo. E eu pergunto para o senhor, neste momento, com esse pedido do impeachment do governador, como é que está a situação política dele na Assembleia? Se fosse hoje a votação, o senhor teria um prognóstico, por exemplo, para dar para a gente aqui? Olha, o que eu posso dizer, cada cabeça é uma sentença, cada deputado vai votar de acordo com as suas convicções. Mas o que a gente percebe é que nos últimos meses tem havido um certo desgaste, né, do governo junto aos deputados, junto à Assembleia Legislativa. A própria situação financeira do Estado, a própria maneira como o governo vem tratando os municípios, isso acaba refletindo muito nas prefeituras. Os prefeitos têm reclamado, se queixado muito, têm deixado muitas pessoas em dificuldades. E isso acaba, a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo é o poder do cidadão, né? Ela é muito sensível às reclamações, ao sentimento da população. É o termômetro do que acontece no dia a dia. Diferente do Poder Judiciário, né, que é um poder que não tem que se envolver, os magistrados eles são cargos vitalícios, justamente para não se envolver nas questões políticas, para ter independência, para poder julgar. Diferente do Poder Executivo, que é o poder que trabalha, que faz, que executa, o Poder Legislativo é a representação da população. E nesses últimos meses, a gente percebe um desgaste forte do governo atual e até mesmo junto à sua própria base na Assembleia Legislativa. Então, ao longo desses últimos anos, né, dos últimos 3 anos, de fato, como o Rodrigo falou, o governador, quase todas as matérias que apresentou, ele conseguiu aprovar na Assembleia até com certa facilidade. Mas eu percebo que de alguns meses para cá isso não tem acontecido. A própria pauta está trancada, a Assembleia tem dificuldade de votar os seus projetos. Isso tudo tem sido, de certa forma, fruto de um certo desgaste do governo junto ao Poder Legislativo. Então, o cenário, o meu sentimento, né, e eu falo a minha intuição, pessoalmente eu vejo que o cenário para o governo hoje dentro da Assembleia não é o mesmo céu de brigadeiro que era há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Deputado, em tempo, para te perguntar sobre as eleições deste ano, no caso o PRB, o seu partido, vai entrar na disputa para a presidência da República. Por enquanto ele é pré-candidato, o empresário Flávio Rocha, né? Qual é a avaliação que o senhor faz da candidatura dele, comparando, obviamente, com os outros nomes que já estão aí há muito mais tempo, já se colocando como candidatos para o pleito desse ano? O Flávio Rocha é um empresário bem sucedido, é o proprietário do grupo Riachuelo, que é
que é um grande grupo econômico comercial no Brasil. Ele é um empresário muito bem sucedido, é um homem muito dinâmico, uma pessoa que tem uma visão gerencial muito aguçada, um empresário de sucesso. E ele, nesse momento em que existe um certo desgaste da classe política, que é evidente, que todos veem, todos percebem, ele coloca o seu nome à disposição do eleitor brasileiro. Ele coloca a sua experiência, o seu dinamismo, a sua capacidade gerencial à disposição da população para, entendendo que deva mudar o perfil dos governantes, ele apresenta esse nome novo, esse novo modo de olhar e perceber a política brasileira. É um nome que é pouco conhecido do cidadão comum. Então, hoje as pesquisas indicam ele com uma pontuação pequena, mas o partido acredita que, à medida que iniciar os programas eleitorais, que ele puder se apresentar, mostrar o empreendedor de sucesso que ele eu acho que tem grandes possibilidades desse quadro se reverter. Para a gente terminar, deputado, o senhor, hoje deputado estadual, continua como candidato a deputado estadual ou vai tentar um voo mais alto a Brasília? Eu estou me apresentando agora como pré-candidato a deputado federal. Eu fui vereador 2 mandatos, fui deputado estadual 3 mandatos, estou no 3º mandato, fui secretário de Estado durante o governo Anastasia e penso que o meu ciclo, hoje eu sou vice-presidente da Assembleia, penso que a minha contribuição na Assembleia Legislativa já foi suficientemente produtiva e agora pretendo disputar uma cadeira na Câmara Federal representando Minas Gerais no Congresso Nacional. Muito bem, deputado estadual Lafayette de Andrada, do PRB, ele que é vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Rodrigo, Delma, um prazer falar aqui nos microfones da Super. Esse é o seu programa que tem tanto prestígio, que tem tanta credibilidade e é sempre um prazer poder falar numa rádio de tanta audiência como é a Super. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Um bom dia para o senhor.